Pergunta massa do Luciano Novaes. E o PSG? Os torcedores estão quebrando o pau por lá. Ali a gente tem um problema, na verdade, que nem a questão do PSG, rapaziada. A coisa tá mais atrás. A gente está falando ali de um estresse de imigração, principalmente na França, né? Tunísia, Marrocos, Argélia, não sabe dessa relação com o norte da África. A gente está falando da periferia árabe, do norte da África, imigrantes árabes que foram para a França tentar uma vida melhor, que viraram os torcedores organizados do PSG. PSG é um time sem história, um time recente, cara, nasceu nos anos 80, anos 70, anos 80, não sei. Isso aqui até checar, porque essa informação é importante. Não posso falar isso aqui sem checar, não. O PSG é um clube super novo, cara. PSG. Vamos entrar em fontes confiáveis. Claro, Wikipedia. Aqui. Fontes confiáveis. Vamos entrar no Wikipedia, principalmente em português, que é a maior farol. O PSG, não, falei bobagem. Aí, por isso que ele tem que checar. O PSG é de 1970. O que, convenhamos, não faz um time muito longevo. Só para dimensionar, o Goiás é de 43. O Flamengo é de 1895. A Premier League, a primeira divisão inglesa, é do século XIX. Então, 1970 não é exatamente um time de grande tradição, são 52 anos só. Você compreende? Ou seja, não é um time de torcida enraizada culturalmente, etariamente, no amor ao PSG. É um time novato. O que o transformou num time popular? A imigração. As pessoas que chegam, quando você chega no lugar, cara, você quer meio que um time que tá ganhando, o time da cidade. Paris atraiu muito imigrante do norte da África, das suas antigas colônias ali. Marrocos, Tunísia e Argélia, basicamente. Mas, claro, a França é um atrativo de gente no mundo todo. Paris, então, nem se fala. É esse imigrante que vira aquilo que na Argentina chamam de incha, barra brava, o que a gente chama aqui de torcida ou torcida organizada. São esses imigrantes chegados de 1970 para cá que são os torcedores de verdade, treta do Paris Saint-Germain. E os caras torcem para futebol igual a gente viu o Marrocos lá na Copa, né, velho? Os caras levam a sério. Rossi leva. É disso que a gente tá falando, cara. Essa é a treta, é o ponto central. O que a gente vê no Paris Saint-Germain é um conflito cultural entre uma França pós-revolucionária, não digo aristocrática, porque aí também já seria muito longínquo, mas uma França burguesa pós-revolucionária e uma França que começa a receber dezenas de milhares, talvez milhões de imigrantes, oriundos de suas antigas colônias, em particular no norte da África. Pode observar que o torcedor do Paris Saint-Germain normalmente tem feição árabe. Claro, são esses imigrantes da periferia. Cara, a torcida do Paris Saint-Germain é treta mesmo. Esse é o ponto central que está pegando o Paris Saint-Germain. E claro, teve a geração do Raí, que foi bem sucedida, e teve os anos lá do Juninho Pernambucano, Olympique de Marseille, que o time teve aquela fase maravilhosa, espetacular. Mas a gente tem, a partir do momento que o Qatar compra o Paris Saint-Germain, tem um volume de dinheiro que jamais se imaginou, né, cara? Tanto que o campeonato francês fica sem graça para a torcida do Paris Saint-Germain. E eles têm a grande obsessão, né? Que é o título da Champions. Já chegaram longe várias vezes, cara, mas parece que a Champions é um campeonato especial, cara. A camisa pesa muito, né, cara? Tanto que quando você vê que o Real Madrid vai chegando, às vezes capenga, velho, e leva, cara, porque a camisa do Real Madrid é pesada demais. Pesada demais. O Manchester City, cara, sente isso, cara. Que não tem essa tradição de Champions, cara. É um campeonato embaçado. E o Paris Saint-Germain não ganhou, né? Já teve perto várias vezes.
Semifinal, final, quartas de final, porra, só que é difícil levantar esse caneco. A tal da orelhuda, né? É muito difícil levantar a orelhuda. Eu acho que a treta do Paris Saint-Germain, na verdade, é o francês lidando com um tipo de paixão terceiro-mundista, subdesenvolvida, não posso falar, né? O que a gente vê na Inglaterra, no futebol, o que a gente vê na Alemanha, na Itália, não posso falar terceiro-mundista, mas diferente, mais quente, talvez, do que aquilo que eles viam com os times tradicionais da França. E temos que lembrar que França começa a ficar relevante para o futebol mesmo, gente, a partir dos anos 80, né? A gente não considerava a França um grande time. Até que teve 98 e o Zidane fez o que fez. Vai lá, 86, com a eliminação da seleção de 86, já foi um marco assim, para dizer, opa, a França pintou aí, hein, cara. Tem um craque, o Platini, eliminou o Brasil. A França não era entendida, compreendida como elite do futebol mundial, assim como a Espanha não era. A Espanha também demorou a se transformar em elite do futebol mundial. E a França hoje, né, cara, é capaz de proporcionar um espetáculo de final como foi a de 2022 contra a Argentina. A França hoje cosmopolita, com negros, árabes, brancos, talvez seja um pouco do que o Brasil fosse, ou era, que era essa diversidade em campo, né, cara? Tinha um gringão como o Tafarel, mas tinha um zagueiro Aldair, tinha um branco no lateral esquerdo, tinha o Romário e o Bebeto na frente, cara. Um baiano, um carioca. Hoje a França talvez tenha esse aspecto cosmopolita no time, tal qual o Brasil tinha. Convenhamos, né, cara? O Mbappé, preto, craque, francês, não era o que a gente esperava nos anos 80. Então tudo isso se liga na crise do PSG. Na boa, né, cara? Time de shake é meio paia, né, velho? Eu sinto a mesma coisa, assim, talvez seja o jeito, né? Olha, não tenho muita simpatia pelo PSG. Eu só não gosto que o Real Madrid ganhe demais. Às vezes eu torço pro PSG porque o Real Madrid ganha demais. Mas como o Real Madrid sempre ganha, parece que a Champions é aquele assim que todo mundo quer, mas quem ganha é o Real Madrid. Parece que o campeonato é esse. Fazer o quê, Luciano? Porra, espero ter respondido. Aí, cara. Espero ter respondido. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link para você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material para um primo seu que mora nos Estados Unidos, para um parente que está morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive para assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 giga. Então, um pendrive de 16 GB cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, aquela fita cassete ou aquele DVD de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.